Capítulo 16. O desafio do Cavaleiro Sanguinário. A mansão de Valhalla erguia-se como uma fortaleza sombria no topo de uma colina, cercada por uma floresta densa onde a névoa serpenteava entre árvores esqueléticas. Suas torres de pedra negra cortavam o céu crepuscular, refletindo o brilho alaranjado do sol poente. O vento uivava baixo, trazendo o aroma de pinheiros úmidos e terra revirada. Dentro da mansão, o salão principal era aquecido por uma lareira crepitante, o fogo lançando sombras dançantes nas tapeçarias antigas que retratavam heróis lendários e batalhas esquecidas. O silêncio era quebrado apenas pelo estalar da lenha e pelo tilintar suave das xícaras de chá sobre a mesa de carvalho polido. Luiz abriu os olhos lentamente, sentindo o calor macio do corpo de Nazuna contra o seu. Ela dormia profundamente, a respiração suave como uma brisa, os cabelos prateados espalhados sobre seu peito como um véu reluzente. A luz da manhã infiltrava-se pelas cortinas de linho, desenhando linhas douradas no quarto de madeira rústica, com vigas expostas e um tapete gasto que carregava o peso de incontáveis passos. Ele a observou por um longo momento, o coração apertado por uma mistura de ternura e uma inquietação que queimava como brasas. Ela é minha razão de lutar, pensou, deslizando com cuidado para fora da cama. Nazuna murmurou algo incompreensível, aconchegando-se no travesseiro ainda quente. Mas eu não sou forte o suficiente. Não para proteger ela, não para proteger todos. No reflexo da janela embaçada, Luiz encarou seu próprio corpo. O abdômen trincado, os braços esculpidos como mármore, cada músculo definido por semanas de treino brutal com seus clones. Ele cerrou o punho, o estalo das juntas cortando o silêncio como um trovão abafado. No meu antigo mundo, eu era só um cara qualquer. Fraco, comum, preso em uma vida sem sentido. Aqui, esse corpo é uma arma. Mas ainda não é o bastante. Não enquanto Yakumi Forte estiver por aí, tramando sabe-se lá o que. Com um gesto sutil, ele conjurou um clone. A figura idêntica a ele materializou-se em silêncio, deitando-se ao lado de Nazuna com uma precisão quase assustadora. Ela se aninhou contra o clone, os braços envolvendo como se fosse o verdadeiro Luiz. Ele vestiu uma calça preta reforçada, uma camisa cinza justa e um casaco longo de couro, descendo as escadas com passos tão leves que pareciam não tocar o chão. Seu coração, no entanto, pesava como chumbo. No salão principal, Jeff estava esparramado no sofá de veludo, uma xícara de chá fumegante nas mãos. Seus cabelos dourados brilhavam sob a luz da lareira, e o sorriso debochado em seu rosto era tão afiado quanto as lâminas que ele invocava do God of Babylon. E aí, cara, disse Jeff, a voz carregada de provocação, os olhos dourados brilhando com malícia. Por que essa cara de quem perdeu o cachorro? Tu tava com a Nazuna por 4 horas, parecia uma britadeira no modo turbo. E agora tá com essa vibe de enterro. Luiz bufou, caindo no sofá ao lado dele. Pegou uma xícara da bandeja de prata e tomou um gole do chá, o sabor doce com um toque de hortelã e limão aquecendo sua garganta. O chá tá foda, admito, disse, recostando-se, a xícara quente entre os dedos. Mas, Jeff, não é sobre isso. Eu preciso ficar mais forte. Muito mais. Não é só sobre poder, é sobre proteger o que importa. A Nazuna, você, a Verônica, o resto do Valhalla. Minha liberdade. Ele fez uma pausa, encarando o líquido do âmbar na xícara como se pudesse encontrar respostas ali. Por isso, hoje, eu vou arriscar tudo. Jeff ergueu uma sobrancelha, o sorriso diminuindo, mas não desaparecendo. Luiz se levantou, o peso de suas palavras enchendo o ar como uma promessa. Se eu não voltar, continuou, a voz firme, mas com um tremor que traía sua humanidade. Valeu por tudo, Jeff. Mesmo com nossas tretas, tu é um irmão para mim. Diga a todos que eu valorizei cada segundo que passamos juntos. Jeff tomou outro gole de chá, os olhos semicerrados, pensativo. Antes que pudesse responder, uma voz suave cortou o silêncio. Tem certeza que vai deixá-lo ir assim? Perguntou Verônica, surgindo do corredor como uma visão. Seu vestido branco parecia brilhar, refletindo a luz do fogo, e seus olhos verdes estavam cheios de uma preocupação que contrastava com sua aura angelical. Jeff sorriu, aquele sorriso que misturava confiança e uma pitada de canalice. Sim.
É a escolha dele. E ele não vai morrer. Ele fez uma pausa, o canto da boca se curvando ainda mais. Porque eu coloquei uma coisinha no bolso do casaco dele. Verônica franziu a testa, confusa. Jeff riu baixo, fingindo puxar um bilhete imaginário do ar e lendo com uma voz exageradamente dramática. Se você perder, você é gay. E eu vou macetar sua alfa até o birimbau quebrar a corda. Verônica arregalou os olhos, cobrindo a boca para conter uma risada que escapou como um soluço. Ah! Jeff, você é ridículo. Disse ela, limpando uma lágrima de tanto rir, o rosto corado. Luiz, já na porta, balançou a cabeça, um sorriso torto nos lábios. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Ao encontrar o bilhete, riu baixo. Vocês são um caso perdido, murmurou, antes de sair, a porta da mansão fechando-se atrás dele com um baque pesado. O caminho até a dungeon era uma trilha tortuosa, esculpida na rocha e cercada por árvores retorcidas que pareciam sussurrar avisos. O ar ficava mais denso a cada passo, a mana pesando nos pulmões como se tentasse sufocá-lo. Luiz sentia a energia do lugar, uma força antiga e opressiva que fazia sua pele arrepiar. Ele segurou o grimório de necromância contra o peito, o couro quente sob seus dedos, como se o próprio livro estivesse vivo, ansioso pelo que estava por vir. A entrada da dungeon era uma porta colossal de pedra negra, tão alta que desaparecia na névoa acima. Runas vermelhas pulsavam como veias, e manchas de sangue seco marcavam as bordas, testemunhas silenciosas de desafios passados. Luiz empurrou as portas com as duas mãos, os músculos tensionados, o som ecoando como um trovão que fez o chão tremer. Crack! O salão interno era uma catedral de destruição, vasta e opressiva. O teto, perdido na escuridão, era sustentado por colunas de obsidiana rachadas, algumas desmoronando em pilhas de destroços. O chão de pedra polida refletia a luz fraca de cristais azuis incrustados nas paredes, que pulsavam como corações vivos. A mana no ar era tão densa que parecia uma lâmina invisível, cortando a pele a cada respiração. Luiz avançou, seus passos ecoando, o chão rachando sob seu peso como se protestasse contra sua presença. No centro do salão, sentado em um trono de ossos e ferro retorcido, estava Ygritte, o cavaleiro sanguinário. Sua armadura negra brilhava com um brilho sobrenatural, como se absorvesse a luz ao seu redor. A espada longa e curvada, cravada no chão ao seu lado, parecia pulsar como uma energia própria. Seus olhos vermelhos, como brasas ardentes, fixaram-se em Luiz, sem emoção, mas com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Ygritte, a primeira sombra de Sung Jinwoo, era uma lenda viva, um adversário que representava o ápice da força e da brutalidade. Luiz jogou sua espada no chão, o metal tilintando contra a pedra com um som que ecoou no silêncio. Ele abriu um sorriso desafiador, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e determinação. Vamos na porrada, lata velha, disse, a voz cortando o ar como uma lâmina. Ygritte levantou a cabeça lentamente, a armadura rangendo como se despertasse de um sono milenar. No piscar de olhos, ele se moveu. O ar explodiu com o impacto de sua velocidade, o punho negro cortando o espaço como um meteoro em direção ao rosto de Luiz. Mas Luiz estava pronto. Sua mão disparou, agarrando o punho de Ygritte com uma força que fez as juntas estalarem. Uma aura roxa flamejante envolveu seu corpo, densa como aço líquido, as veias brilhando como rios de lava púrpura. O impacto do bloqueio criou uma onda de choque que rachou o chão em um raio de 15 metros, enviando fragmentos de pedra voando como estilhaços. Eu treinei semanas para isso, disse Luiz, os dentes à mostra em um sorriso selvagem. Clones, sangue, dor. Eu quebrei cada limite que esse corpo tinha. Agora, eu sou um monstro igual você. Com um rugido que ecoou como um trovão, ele lançou um soco no peito de Ygritte. O impacto foi sísmico, a onda de choques destruindo uma coluna próxima e fazendo o salão tremer como se estivesse prestes a desabar. Ygritte voou, colidindo contra a parede com o estrondo que lançou uma nuvem de poeira e destroços. O cavaleiro se levantou, a armadura intacta, os olhos vermelhos brilhando com uma fúria silenciosa. O combate explodiu em um espetáculo de destruição pura. Ygritte avançou, sua espada negra cortando o ar em um arco mortal, tão rápido que parecia rasgar a própria realidade.
Luiz desviou por milímetros, a lâmina roçando sua bochecha, deixando um fio de sangue quente escorrer pelo rosto. Ele respondeu como uma sequência de socos envoltos em mana roxa, cada golpe acertando a armadura de Gris com a força de um martelo de guerra. O peito, os braços, o elmo, cada impacto criava crateras no chão, rachava as paredes, fazia o salão gemer sob o peso da violência. E Gris girou, a espada traçando um círculo perfeito, uma onda de energia negra explodindo em todas as direções. Luiz saltou para trás, mas a ponta da lâmina rasgou sua camisa, deixando um corte raso no peito que ardia como fogo. Ele riu, o sangue pingando no chão, os olhos brilhando com adrenalina. Tá tentando, hein, lata velha? Provocou, limpando o sangue com o dorso da mão. Ele concentrou sua mana, a aura roxa explodindo ao seu redor como um vulcão em erupção. Seus punhos colidiam com a armadura de Gris, cada golpe criando explosões de mana que destruíam o ambiente ao redor. E Gris respondeu com um chute lateral, a força lançando Luiz contra uma pilastra de obsidiana. A pedra se despedaçou, o impacto reverberando em seus ossos, mas Luiz se levantou, cuspindo sangue, o sorriso selvagem ainda no rosto. Caralho, tu bate bonito, disse, rindo enquanto limpava o canto da boca. Luiz concentrou sua mana até o limite, as veias brilhando como uma intensidade quase ofuscante. Ele desapareceu, movendo-se tão rápido que o acheava ao seu redor. Surgiu à esquerda de Igris, desferindo um soco no flanco da armadura. Igris bloqueou com o antebraço, mas Luiz já estava em outro ângulo, acertando um gancho no elmo que fez o cavaleiro recuar um passo. O chão sob seus pés rachou, poeira subindo como uma cortina. Hora de subir o nível, murmurou Luiz, a voz carregada de determinação. Ele conjurou 10 clones, cada um brilhando com a mesma aura roxa, os olhos faiscando com a mesma ferocidade. Os clones atacaram Igris de todos os lados, uma tempestade de punhos e chutes. Um clone acertou o joelho, outro o ombro, enquanto um terceiro tentou um golpe no elmo. Igris girou, a espada negra cortando o ar, dissipando 3 clones em uma explosão de fumaça roxa. Mas Luiz, o verdadeiro, aproveitou a distração, saltando por cima do cavaleiro e desferindo um chute giratório no peito. O impacto lançou Igris contra uma parede, a armadura trincando levemente, uma rachadura fina correndo pelo peitoral. Tá sentindo, né? Gritou Luiz, rindo enquanto os clones restantes continuavam o ataque. Igris rugiu, uma onda de energia negra explodindo de seu corpo como uma supernova, dissipando todos os clones em um instante. Ele avançou, a espada girando em um tornado de golpes, cada corte tão rápido que parecia dividir o próprio tempo. Luiz bloqueou com os antebraços, a mana roxa formando um escudo improvisado que tremia a cada impacto. A força de Igris o empurrou para trás, os pés deslizando pelo chão rachado, deixando sulcos profundos na pedra. Luiz sorriu, a dor em seu corpo apenas alimentando sua determinação. Ele concentrou toda a sua mana, a aura roxa envolvendo como uma armadura flamejante, tão densa que distorcia o ar ao seu redor. Seus olhos brilharam, e ele avançou, trocando golpes com Igris em uma velocidade que desafiava a percepção humana. Punhos e espada colidiam, cada impacto criando explosões de mana que destruíam o salão. O teto começou a desabar, pedaços de rocha caindo como meteoros, mas nenhum dos dois hesitava. Igris acertou um golpe brutal no ombro de Luiz, a força cravando-o no chão. A pedra rachou sob o impacto, e Luiz sentiu o osso protestar, uma dor lancinante subindo pelo braço. Mas ele riu, o sangue escorrendo do canto da boca, e explodiu em mana, levantando-se com um gancho ascendente que acertou o queixo de Igris. O cavaleiro voou, colidindo contra o teto, o impacto fazendo o salão inteiro tremer. Ele caiu em meio a uma nuvem de destroços, mas se levantou, a armadura trincada, os olhos vermelhos brilhando com algo que parecia respeito. Tá gostando, né, lata velha? Provocou Luiz, ofegante, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. Ele desapareceu novamente, a aura roxa envolvendo seus pés como chamas vivas. Surgiu atrás de Igris, desferindo um soco no estômago com toda a mana acumulada. O impacto foi devastador, lançando Igris contra a parede, a armadura rachando ainda mais, pedaços de metal negro caindo no chão.
Luiz não deu trégua, correndo em direção ao cavaleiro, pegando a espada negra que havia jogado no chão. Chega de brincadeira, disse, a voz baixa, mortal. Ele reforçou a lâmina com mana roxa, o metal brilhando como uma estrela em chamas. Ygritte tentou bloquear, erguendo a própria espada, mas Luiz era mais rápido. Com um movimento fluido, ele cortou o ar em um arco perfeito, a lâmina impulsionada pela mana dividindo a armadura de Ygritte como se fosse papel. O cavaleiro foi cortado ao meio, sangue negro jorrando em um arco grotesco, manchando o chão destruído. Luiz caiu de joelhos, o corpo tremendo, coberto de cortes, sangue e poeira. A dor era excruciante, cada músculo gritando, cada osso parecendo a ponto de se partir. Mas ele se ergueu, os olhos fixos no corpo derrotado de Ygritte. Ele abriu o Grimório de Necromância, as páginas brilhando com uma luz roxa sobrenatural, tão intensa que iluminava o salão em ruínas. As palavras sagradas ecoaram, carregadas de um poder que parecia dobrar a própria realidade. Então se erga. Essa é minha ordem. Me obedeça, não importa o que aconteça. Abandone esse trono. Porque agora, você vai me servir. A sombra de Ygritte se agitou, envolvendo o corpo destruído como uma névoa viva. A armadura se reconstruiu, peça por peça, o metal negro brilhando como se nunca tivesse sido danificado. O cavaleiro sanguinário ressurgiu, ajoelhando-se diante de Luiz, os olhos vermelhos brilhando com lealdade absoluta. Luiz sorriu, exausto, mas com uma vitória que queimava em seu peito. Bem-vindo ao time, lata velha, disse, a voz rouca, mas cheia de orgulho. 4 horas antes, Jeff observava Luiz desaparecer na trilha da Dungeon, empoleirado em uma árvore alta, os cabelos dourados balançando ao vento frio. Ele sentiu um movimento atrás e viu Frieren se aproximar, a capa branca esvoaçante, os olhos élficos brilhando com uma mistura de preocupação e reprovação. Jeff, disse ela, cruzando os braços, a voz firme. Você deixou o Luiz ir sozinho para uma dungeon dessas? Depois de tudo o que aconteceu com Yakumi Foshi? Ele tá sumido, e isso não te preocupa nem um pouco. Jeff pulou do galho, aterrissando com a graça de um predador. Ele abriu um sorriso, os olhos dourados brilhando com confiança. Relaxa, Elfinha. O Luiz tá mais forte que nunca. Depois da nossa evolução contra a giratina, qualquer 2 de nós daria um pau no Yakumi. Ele vai voltar inteiro, pode apostar. Frieren o encarou, notando a palidez em seu rosto, os traços mais magros do que o normal. Você não tá comendo direito, né? Perguntou, a voz suavizando, quase maternal. Tá pálido, magro. O que tá rolando, Jeff? Ele deu de ombros, o sorriso não vacilando. Sou meio fresco com comida, tu sabe como é. Mas não se preocupa, vou dar uma saída agora pra me alimentar. Se a Nazuna perguntar pelo Luiz, diz que ele tá em missão. Frieren ergueu uma sobrancelha, claramente desconfiada. Cadê os outros? Felipe e Mavunca estão no encontro meloso na capital, provavelmente se agarrando em algum café chique. Okita tá no túmulo do Kuro, de novo, toda introspectiva. Edu tá treinando com a Mitsuri, tentando impressionar ela com os golpes novos. Então, sobra você e a Verônica pra segurar a Nazuna. Frieren bufou, cruzando os braços. Você só tá fugindo pra não ter que falar com ela, né? Jeff piscou, o sorriso travesso brilhando como uma lâmina. Quem sabe? E, com isso, ele desapareceu entre as árvores, deixando Frieren sozinha com seus pensamentos e uma expressão de desaprovação. 5 dias antes, no laboratório secreto de Yakumi Foshi, o ar era denso com cheiro acre de metal, produtos químicos e algo mais, vivo. As paredes de pedra estavam cobertas por diagramas alquímicos, runas pulsando com energia arcana. No centro do laboratório, uma máquina colossal zumbia, suas luzes azuis lançando sombras fantasmagóricas. Yakumi, com seus olhos dourados brilhando como estrelas, observava um caldeirão cheio de um líquido vermelho escuro, o sangue de giratina, pulsando com poder bruto. Isso é magnífico, murmurou ele, a voz carregada de uma excitação fria. Um poder tão grande, e nem é meu corpo original. Uzi, sua assistente, trabalhava em uma bancada próxima, ajustando uma máquina que brilhava com luzes azuis intermitentes. Consegui multiplicar o caldeirão 3 vezes, disse ela, a voz mecânica, mas com um toque de orgulho.
Mas o ProX não tem dado sobre replicar isso com os recursos desse planeta. Complicado. Yakumi sorriu, um brilho perigoso nos olhos. Então melhore o Elixir. Quero algo que supere tudo o que já vimos. Comece agora. Uzia sentiu, já mexendo em tubos e frascos, os dedos ágeis como os de uma cirurgiã. Yakumi, enquanto isso, voltou-se para sua própria bancada, onde começou a criar órgãos artificiais, fundindo-os com os de giratina. Ele reduzia os órgãos ao tamanho de seu próprio corpo, um processo meticuloso que era tanto ciência quanto arte. Ele estava construindo um novo Yakumi, perfeito, sem as veias negras ou músculos exagerados de sua forma atual. Um deus em carne e osso. Mais tarde, ele deixou o laboratório e seguiu para o acampamento de Valhalla. De longe, viu Jeff saindo de um vilarejo, carregando um saco suspeito. Yakumi sorriu, sacando um dispositivo de gravação. Ele capturou Jeff sequestrando um cidadão devorando a natureza de Gold Jeff exposta em detalhes sangrentos. Yakumi abordou Jeff, mostrando a gravação com um sorriso frio. Posso mostrar isso para todos, disse, a voz cortante como uma lâmina. Mas não vou. Se você me der 1 litro do seu sangue. Jeff o encarou, os olhos dourados faiscando com raiva contida. Mas ele entregou o sangue, a mandíbula cerrada. Yakumi voltou ao laboratório, onde usou o sangue para criar 2 clones de Jeff, um humano normal e outro sem a natureza de Guru. Ele fundiu o cérebro do clone humano com o cérebro artificial, preparando-o para seus experimentos. De volta à máquina, Yakumi entrou, o Elixir cobrindo seu corpo e o do clone perfeito. O processo foi excruciante, seu corpo original se desfez, as células sendo reconstruídas em algo novo, impecável. Um líquido vermelho dourado, o sangue aprimorado de giratina, fundiu-se a ele, completando a transformação. Após 10 estágios de dor inimaginável, o Zio retirou da máquina, aplicando seringas de evolução para acelerar o processo. O novo Yakumi era uma obra-prima, forte, rápido, sem falhas. Ele sorriu, sentindo o poder pulsar em suas veias. Isso é só o começo, murmurou, os olhos brilhando com ambição.